É isso aí! É muito conhecimento levado de uma maneira leve e rápida para você. Não perca! Está começando mais uma divertida aula do Carecas de Saber. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Otinho. Vamos continuar nossas aulas de cinética. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre catalisadores. Na aula passada, nós falamos que o catalisador é aquela substância que faz diminuir a energia de ativação, ou faz diminuir a energia necessária para que os reagentes atinjam o estado de transição. Mas vejam que existem dois tipos de catálise. Catálise, ou seja, a reação que é catalisada, nós chamamos de catálise. Existe uma catálise que nós chamamos de heterogênea e uma catálise que nós chamamos de homogênea. A homogênea é quando os reagentes do catalisador vão estar na mesma fase. Por exemplo, reações de desidratação ou eliminação de álcoois. Quando nós temos o álcool na presença de um ácido, vai acontecer uma reação de eliminação, em que o produto formado é um alceno com água. Essa reação nós chamamos de reação de eliminação. E o catalisador dessa reação nada mais é do que um ácido forte. No caso, pode ser também ou ácido fosfórico ou ácido sulfúrico, se não me engano. E uma reação heterogênea é quando os reagentes do catalisador vão estar em fases diferentes. Por exemplo, na aula passada nós acabamos ela falando da reação de adição de alcenos a alcanos. Qual alceno? É o eteno, na presença de hidrogênio para formar etano. Como é que é o sistema reacional? O sistema reacional vai ser mais ou menos assim. Nós temos uma platina, pode ser uma platina que pode ser com vários furinhos, para aumentar a área ativa, para ter mais regiões de contato da reação acontecer. Então, o que acontece? Nesse catalisador de platina, vai existir hidrogênio, passa a ser um fluxo de hidrogênio. E como eu falei para vocês, como existe muita afinidade entre hidrogênio e a platina, a ligação entre os hidrogênios vai ficando enfraquecida. No momento em que existe a injeção de gás, de um gás, que é esse aqui, que é o eteno, o gás eteno passa na mesma linha, contendo a platina com o hidrogênio, o que vai acontecer? Vai acontecer a colisão efetiva, causada pela geometria favorável, vai haver a reação e vai formar o produto. Naturalmente, o hidrogênio ele não tem capacidade de fazer uma reação de adição na presença de um alceno. E a platina faz o papel de, como eu falei para vocês na aula passada, de enfraquecer ou amolecer a reação amolecer a ligação do hidrogênio. Por isso que a maioria dos livros de química na parte de reações orgânicas fala que a adição de alcenos para alcanos utiliza-se um catalisador de platina. Um outro exemplo também tão interessante quanto esse é o exemplo de uma catálise heterogênica biológica, que acontece com as enzimas. A enzima, nós temos centenas de enzimas no nosso organismo. A mais conhecida delas é a peroxidase, que é aquela quando você tem um corte, para você fazer aquela higienização, você passa água oxigenada. E a água oxigenada tem o quê? Ela tem peróxido de hidrogênio, que é uma solução de peróxido de hidrogênio. Então, o que a peroxidase vai fazer? Ela vai quebrar a ligação do peróxido para formar o quê? A água e o oxigênio. O oxigênio vai ser responsável de matar as bactérias que são anaeróbias, ou seja, as bactérias que não toleram a presença do oxigênio. Muito bem, pessoal. Aqui nós concluímos aquela parte básica de cinética e vamos falar agora de um conteúdo também tão interessante quanto, que é a parte de leis da velocidade. E assim vocês vão começar a entender uma outra forma de você observar a cinética. Então, vamos lá. Muito bem, pessoal. Vamos falar agora de lei da velocidade. Nas aulas anteriores de cinética, a gente viu que existe uma taxa de variação de concentração contra o tempo. Essa taxa de variação da concentração pelo tempo nós chamamos de velocidade média da reação. Só que a gente fez isso baseado na equação química como um todo.
nós não consideramos a reação em si mesma, ou seja, quais são as etapas que vão do início ao fim da reação. Já a gente fala sobre isso. Então, uma outra forma de você abordar a velocidade de uma reação é você colocar como lei da velocidade. Então, o que significa isso? A lei da velocidade nada mais é do que a proporcionalidade entre concentração da espécie em relação à sua velocidade. Vamos esquematizar tudo isso, né? Vamos considerar uma reação genérica qualquer. A dando B, gerando P. A lei de velocidade dessa reação, ela é, por definição, dessa seguinte forma. Você vai colocar como? A velocidade vai ser igual a uma constante de proporcionalidade vezes concentração de A elevado a seu coeficiente estequiométrico, vezes B, concentração de B com B elevado ao seu coeficiente estequiométrico. O que significa isso? A e B significa dizer que são as ordens da reação. Então, se eu digo que eu quero saber qual a ordem do reagente A, eu digo, é o valor A em relação ao reagente A. E B, a ordem da reação vai ser B em relação ao reagente B. Mas cuidado, nem sempre os coeficientes de estequiometria vão indicar a ordem da reação. Já já a gente vai ver isso, certo? Qual é a diferença de observarmos a velocidade da reação, somente com V sendo uma taxa de variação de concentração pelo tempo, e com as concentrações? Isso tem a ver com uma etapa da reação chamada etapa determinante. Então vai ser ela que vai governar toda a reação. Então, coloquei ali, diferença entre reações, né? Existem reações que acontecem numa única etapa, existem reações que acontecem em várias etapas. Então, vamos ver agora o que significa isso na prática. Muito bem, pessoal. Vamos falar agora das reações, aliás, das etapas de uma reação. Uma reação ela pode possuir uma única etapa ou possuir várias etapas. A parte da cinética que trata do estudo das etapas de reações é chamada de mecanismo de reação. Assim como o nosso relógio possui um mecanismo de funcionamento, com engrenagens, com corda, com pilha, com bateria, também as reações possuem suas pilhas, suas cordas, suas baterias, né? Nada mais é do que eu falei na aula passada, sobre a geometria favorável, estado de transição e choque efetivo. Então, o que significa então uma etapa determinante? Vai ser aquela que vai governar toda a reação. Ou seja, se ela governa toda a reação, se ela não acontecer, ela não vai reagir. Normalmente, a etapa determinante é a etapa lenta da reação. Lembram lá daqueles gráficos de cinética, né? Daqueles gráficos de energia e ativação. A reação só vai ocorrer quando houver o rompimento dessa barreira, que normalmente essa barreira de energia tem a ver com a etapa lenta da reação. Depois disso, como qualquer energia, depois da energia de ativação é menor do que ela vai ocorrer naturalmente. Então, normalmente a etapa determinante da reação é a etapa lenta, porque ela vai governar toda a reação. Quando houver outro tipo de reação e possui uma única etapa, nós chamamos essa reação de reação elementar, porque ela possui uma única etapa. Vamos pegar um exemplo. Nós temos aqui uma reação de A para B, e B que é o intermediário, e o B formando o produto final C. Observe que nessa primeira etapa ela é uma etapa rápida e a segunda é uma etapa lenta. Então, como a gente sabe que a etapa lenta vai determinar a reação ou a velocidade da reação, como é que a gente vai colocar a lei da velocidade? A lei da velocidade vai ser determinada como V, que é a velocidade, igual a constante de reação, vezes a concentração de B elevado a um valor que vai ser experimentalmente determinado. Isso não significa dizer que o X vai corresponder ao B do coeficiente estequiométrico. Isso não acontece em reações de reações com várias etapas, certo? O que é que significa esse valor
de exponencial? Significa dizer qual vai ser o percentual da molécula que vai chocar com as outras moléculas dos reagentes no meio reacional. Então você pode ter ordem 1, ordem 2, até mesmo ordem meio, ordem 3/4 e assim por diante. Lembre-se, quando nós temos reação com mais de uma etapa, a lei de reação vai ser proporcional à concentração das espécies que você obteve na etapa lenta, elevado a um valor que vai ser experimental. Isso não é um valor que você vai tirar direto da reação. Isso só vai acontecer quando você tiver uma reação elementar. Por quê? Como só existe uma única etapa nela, a velocidade vai depender somente dela. Portanto, ela sim vai possuir uma ordem de reação que vai ser igual à constante de reação vezes a concentração da espécie reagente vezes esse valor que nada mais é do que o valor estequiométrico, o valor que multiplica o reagente A, nesse único caso, certo? Então vamos ver agora alguns exemplos de reações de várias etapas e como você deve fazer para identificar qual é a etapa lenta, qual é a etapa rápida e também fazer algumas interpretações de cada valor de velocidade, constante e concentração. Muito bem, pessoal. Nós vamos falar aqui de 4 exemplos sobre leis de velocidade e vamos lá. Como você deve proceder para quando tiver um tipo de questão desse modo? Você vai fazer o seguinte, você vai verificar como variam as concentrações e as velocidades quando elas são multiplicadas por algum fator. Por exemplo, vamos ver aqui a decomposição do N2O5, né? É o pentóxido de dinitrogênio, nome complicado, né? Quando ele é decomposto, o que acontece? Tem a formação de dióxido de nitrogênio e oxigênio. Então, o que se faz? Pegou-se várias concentrações diferentes desse gás e variou-se a velocidade de decomposição dessa molécula. Então, o que você vai observar? Observe que nós temos aqui uma concentração em mol por litro, né? Se tem um colchete. Não, colchete, chave não, tem chave. Chave ou colchete? Isso daqui. Colchete? Bom, depois a gente tira a dúvida, né? Se você tiver essa representação, significa dizer concentração em mol por litro. Então, se eu tenho uma espécie química dentro desse colchete, significa dizer concentração em mol por litro de pentóxido de dinitrogênio, tá? Então, eu estou aumentando a concentração dessa molécula. O que aconteceu com a velocidade? Também está aumentando. O que devemos observar? Se existe alguma proporcionalidade entre elas. Como é que a gente observa isso? Vamos pegar de 10 a 20 milimolar. Isso aqui é 10 a menos 3, então é milimolar. O que aconteceu de 10 para 20? Eu dobrei a reação. 2x. No mesmo sentido, eu vou observar a velocidade. O que aconteceu com ela? Também dobrou. 2 elevado a x. Aliás, 2 vezes, né? Então vejam só. Agora vamos observar agora de 10 milimolar para 30 milimolar. O que aconteceu? Aumentou 3 vezes, certo? 3x. O que aconteceu com a reação quando a concentração foi triplicada? Triplicou-se também a velocidade. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que a velocidade vai ser dependente da concentração de pentóxido de nitrogênio. Mas observe uma coisa. Qual o valor de x que é elevado a ele dele próprio? X é igual a 1. Então, tudo isso daqui significa dizer que é x igual a 1. Então, como é que ficaria a lei da velocidade para essa equação? Ficaria o seguinte. K vezes concentração de N2O5 elevado a 1.
É por isso que você faz esse tipo de conta, porque você vai observar qual vai ser a ordem da reação. Vejam só, eu tenho um coeficiente estequiométrico igual a 2 na reação, mas na lei da velocidade, ela vai ser igual a 1. Então, como é que seria o gráfico dessa reação? Muito bem, pessoal. Agora, dando uma ajustada aqui no gráfico, para ficar um pouquinho maior, a gente viu que existe uma relação diretamente proporcional à velocidade. Então, o que a gente já espera obter? A gente espera obter uma reta. Então, vamos ligar os pontos aqui. Aqui, aqui e aqui. E vamos passar uma linha que seja mais ou menos assim. Então, olha só que interessante. A velocidade é diretamente proporcional à concentração do pentóxido de nitrogênio. E o que a gente observa? Também que forma-se um ângulo alfa. E a gente já sabe que a tangente de alfa nada mais é que o coeficiente angular da reta, que vai dar o quê? A constante de velocidade. O exemplo do próximo take, para terminar nossas aulas de cinética, nós vamos mostrar que isso é uma coisa muito interessante para você comparar velocidade de reações, certo? Então, por hora, você já sabe que numa reação cinética, se a velocidade é proporcional à concentração, a tangente do ângulo alfa formado em relação ao x vai dar a constante de reação. Agora vamos fazer o mesmo raciocínio para essa reação. Nós temos a decomposição do brometo de nitrosila. Olha só. Vamos olhar de 10 a 20 milimolar. A concentração dobrou. Então, o que aconteceu com a velocidade? Ela saiu de 0,085 para 0,340. Se observarmos, a velocidade aumentou 4 vezes. 4x. Se olharmos de 10 a 30 milimolar, a concentração aumentou 3 vezes. O que acontece com a velocidade quando a gente triplica a concentração? Ela vai aumentar 9 vezes. 9x. Então, qual é a ordem da reação? A ordem da reação vai ser o valor que elevado a esse número vai dar esse valor dobrado na velocidade. Então, veja só. Vamos fazer aqui no cantinho. 2 elevado a x é quanto? É 4. E 3 elevado a x vai ser 9. Qual o número que no 2 e no 3, no 2 que elevado a ele dá 4, que elevado a ele dá 9. Vai ser x igual a 2. X igual a 2. Então, qual vai ser a lei da velocidade? Nesse caso, V vai ser igual a K, multiplica concentração do NOBr elevado ao quadrado. Que equação é essa? É a equação de uma parábola. Então, vamos lá. Esqueci de colocar aqui os valores. Então, aqui é 0,085. Aqui é 0,340. E aqui é 0,765. Então, nós temos aqui, nós temos aqui, nós temos aqui. Então, qual vai ser o esboço desse gráfico? Uma coisa mais ou menos assim. O gráfico ele vai possuir esse perfil. Uma parábola com curvidade para cima. Muito bem, até o momento a gente viu exemplos de lei de velocidade para um reagente. Agora vamos ver com mais de um reagente, mas um diferente do outro. Muito bem, pessoal. Vamos ver agora um exemplo de lei de reação com reagentes diferentes. Vamos pegar a reação de formação, de decomposição do monóxido de nitrogênio, na presença de hidrogênio, formando água e N2. O que é que se faz normalmente? Você vai fixar uma concentração para variar a outra.
porque assim a gente consegue ter controle do nosso sistema. Como queremos ver o efeito das variáveis uma por vez, a gente vai fixar uma concentração para variar a outra, certo? Então, tendo isso em mente, vamos pegar uma região em que um dos reagentes não variou a concentração, que é daqui para cá. Então, permaneceu constante. Se permaneceu constante, o outro variou. Então, esse aqui variou quantas vezes? De 1 para 2 variou 2 vezes. O que aconteceu com a velocidade? A velocidade também dobrou. Certo? Então, a gente já sabe que a ordem da reação em relação ao hidrogênio é igual a 1. Agora vamos pegar, ao invés do NO ser constante, vamos pegar o hidrogênio constante, que é daqui para cá. O que aconteceu nesse momento em que o hidrogênio ficou constante? O que aconteceu quando nós dobramos a concentração de NO? Quando a gente aumentou a concentração de NO, a velocidade aumentou 4 vezes. Certo? Então, qual vai ser o número que é elevado a 2 vai ser igual a 4? Vai ser x igual a 2. Então, qual vai ser a ordem dessa reação? K vezes hidrogênio elevado a quanto? Elevado a 1 vezes concentração de NO elevado ao quadrado. Então, é assim que você deve fazer, certo? Agora vamos ver para uma reação com e sem catalisador. Vamos pegar o exemplo do peróxido de hidrogênio. Na presença e na ausência da peroxidase. Quando nós trabalhamos sem a presença da peroxidase, nós temos V'. E com a presença da peroxidase ou do catalisador, V duas linhas. Vamos fazer o mesmo método que estávamos fazendo. Como temos somente um reagente, então, vamos ver daqui para cá. Houve um dobro da concentração. O que aconteceu com a reação V', ou seja, uma reação sem catalisador? Também a velocidade dobrou. Se formos triplicar a concentração de peróxido, o que aconteceu com a velocidade, aliás? Também triplicou. Certo? Então, qual vai ser a ordem de reação? K vezes concentração de peróxido. Por quê? O fator que vai elevar os valores de velocidade é 1. Agora vamos fazer a mesma coisa para a reação catalisada. Quando houve o dobro de concentração, houve o quádruplo da velocidade. Se houve o triplo da concentração de peróxido, houve o aumento em 9 vezes. Vezes 9. Então a gente já sabe o quê? Que a ordem dessa reação é a ordem 2. Então, V é igual a K, assim, K', K, duas linhas, vezes H2O2 elevado ao quadrado. Vamos agora calcular as constantes de reação. Como é que a gente faz isso? Só faz isolar o K. Então, K vai ser igual a quem? Vai ser a velocidade dividido pela concentração do peróxido. Como é uma coisa constante, a gente pode utilizar qualquer uma das concentrações. Então, veja só. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui. Qual a velocidade em 10 milimol? É 0,080 dividido por quanto? Pela concentração de peróxido, que é 0,010. O que a gente tem aqui? 8 vezes 10 é menos 2 dividido por 1 vezes 10 é menos 2. Então, é 8 por 1, que vai dar quanto? 8, o quê? Segundo a menos 1, porque são as unidades que foram calculadas essas velocidades. Agora, por que é segundo? Porque a velocidade vai ser em mol por litro por segundo e a concentração vai ser em mol por litro. Cancelando as unidades, vai sobrar quem? Segundo a menos 1. Aqui vai acontecer o quê? K1, K, duas linhas. Olha só que interessante. Vamos pegar a mesma linha, né? Quem é a velocidade em V aqui? Vai ser 0
0,080 dividido por quem? Pela concentração do peróxido ao quadrado. Então vai ser 0,010 ao quadrado. Esse valor vai dar quanto? Vai dar, acho que é 800. 800. 800 segundo a menos 1. Então, o que é que a gente consegue, o que é que a gente entende da constante de reação? Isso quer dizer a frequência de moléculas que reagiu. Então, veja. A cada segundo, eu tenho 8 moléculas sendo reagidas, saindo de peróxido para os produtos. E aqui eu errei. Aqui vai ser litro por mol por segundo. Aqui a interpretação é a mesma, só que ao invés de moléculas, nós vamos falar de concentração mol por litro. Esse L é só o L que fica em cima. Então é litro mol por segundo. Imagine o seguinte, imagine que eu inverti a unidade mol por litro. Então fica litro por mol por segundo. Se a gente comparar as constantes, olha só. Se a gente comparar uma divisão pela outra, se dividir a constante de reação da reação catalisada pela não catalisada, nós vamos ter esse valor aqui, 800 por 8, que vai dar aqui 100. Ou seja, grosso modo, uma reação catalisada nesse sistema tem uma velocidade 100 vezes maior em relação à não catalisada. É assim que a gente faz o tratamento das constantes de reação. Então, pessoal, é isso por hoje. Nós finalizamos o conteúdo de cinética. Na próxima aula, nós vamos falar sobre equilíbrio químico. E é isso aí. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentário ou correção, fique à vontade de falar nos comentários. É isso aí. Valeu, macho!